A paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus abençoe as nossas vidas. Os nossos ministérios, os nossos projetos, as nossas famílias, o nosso caminhar, o nosso pensar. Que Ele venha colocar nas mãos dEle. Para que tudo dê certo. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez, eu me encontro aqui com a palavra do Senhor. A palavra veio dirigida a mim. E aqui compartilho com os senhores, senhoras, com meus amados irmãos, aqueles também que ainda não são os irmãos, mas que prestem atenção o que Deus vai falar conosco. Isso é uma pura realidade. A palavra de Deus é realidade. É verdade. Mas o que tem mostrado na terra é a pura realidade. O que está escrito, que Deus colocou no meu coração aqui. Eu não vou falar de mim mesmo, eu vou falar da Bíblia, da palavra de Deus. Aconteceu. E o Senhor Jesus disse que jamais chegaria o fim sem isso acontecer. Meus amados irmãos, nós sabemos que... Baixa mais. Nós sabemos que a nossa vida, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Ou então nós seremos destruídos. Baixa mais. Baixa mais. Então eu estou aqui em Mateus capítulo 24. Versículo 35. Versículo 34. O Senhor Jesus diz, já começando para nós prestar atenção que não é mentira. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é isso? O que está acontecendo agora? Quando o Senhor Jesus falou isso, há não sei quantos mil anos atrás, e agora... Está se cumprindo ou não está? Mas é por causa de quem está se cumprindo? Nós poderia melhorar a terra? Poderia. A terra, eu digo, nós. A convivência da humanidade. Poderia. Se todo mundo se juntasse em uma só voz, dando glória a Deus. É claro que é difícil, é claro, porque tem gente que não se doa para o mal, não para o bem. Destrói os outros e ele mesmo. É por isso que, olha só a palavra que o Senhor Jesus disse. Aí no versículo 35 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. O que quer dizer isso? É que a humanidade, ele já dizia que a humanidade tem um coração pendente para o mal. Porque se não tivesse, quando o Senhor Jesus, pregando o evangelho, que ele não só pregava ali as palavras, mas como mostrava que a palavra tinha o poder de fazer, e a humanidade não deu ouvido, muito pouco, e agora também muito pouco, né? Aconteceu naquela época, e agora está acontecendo da mesma forma. E diz aqui, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe.
nem os anjos dos céus, nem um filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Será agora. Pode esperar. Pode esperar. Poucos serão escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Tem essa palavra. Por que tem essa palavra? Noé, naquela época, lutando. E o Noé falava de Deus para aquelas pessoas. Será que não falava? Não, falava. E ninguém dava ouvido. Zombavam, riam, tirava caçoada. Fazia de gata sapato, ou seja, fazia de tudo que eles poderiam fazer de Noé. Só que se enganaram. E agora este povo estão se enganando também. O Senhor Jesus disse que vai voltar e só vai levar o deles. Só o dele. O que não é dele vão ficar. E olha só o que diz a palavra. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e dançavam-se em casamentos, ou seja, se alegravam, isso que ele quer dizer. Até o dia de hoje, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. E depois viu o quê? O gemido, o larido, o range de dente, o choro, E veio tudo, mas só que não tinha mais jeito. Quando vem o dia e a hora, e se você não tiver preparado, ficarás. Nem eu, que prega a palavra do Senhor, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nada te salvará. É claro que agora nós também não salva, mas nós alerta como enviado de Deus. Essas palavras vêm de Deus que eu estou lendo a Bíblia. Então está vindo para mim, está vindo para vocês que estão do outro lado, que vão ouvir. Vai ficar, ou vai pouco, o Senhor Jesus vai levar poucos. Por quê? Porque não dão ouvido, assim como não deram ouvido na época de Noé, também não estão dando ouvido agora. Escandalizam, zombam, blasfemam, se enche cada vez mais de prostituição, de vício, de drogas, e se distanciando do Senhor, se enchendo de rancor um do outro, se enchendo de ladruagem, de roubo, de iniquidade, de transgressões, de feitiçaria, de roubalheira, e se esquecendo da sua salvação. Se esquecendo que você tem que se preparar para aquele dia que tu não sabe o dia, nem eu, nem anjo do céu, e nem mesmo o próprio Senhor Jesus diz que nem ele mesmo sabe, só o Pai. Porquanto assim como nos dias anteriores, como no dia que era aquela época de Noé, ele quer dizer, aos dilúvios, comiam e bebiam, casavam e dançavam-se em casamento, ou seja, se alegrando, achando que era alegria, mas a alegria do mundo passa, as coisas de Deus não passam. O Senhor Jesus disse, a minha palavra não passa, passará tudo que quiser, menos a minha palavra. Então diz aqui, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Você sabe, o Senhor Jesus vem como que fosse o dilúvio agora. Ali, aquele povo foi destruído, né, de graça. De graça. Nós tem que fazer alguma coisa? Cara que tem. Não. Eles quiseram fazer depois que não tinham mais jeito. Nós tem que fazer antes. Você não tem que querer agradar a Deus quando você já tem morrido. Não, não tem como. Você tem que agradar a Deus agora, enquanto você está piscando o olho, enquanto você está respirando. Você tem que querer lutar para agradar a Deus. É agora. É agora. Então diz assim: senão quando veio o dilúvio, aí eles foram perceber, eles foram pensar. Ô, Noé, abre aí. Não, não cabia não. Lá só cabia quem estava limpo. Sabe do que eu imaginei? Na arca só entrou quem estava limpo. Deus falou: entra somente a tua família, Noé. Somente a tua família. O Senhor Jesus disse assim. Vamos lá em João. Eu sei que isso é outra pregação que Deus vai colocar no coração de alguém, ou meu, ou de alguém, quer que seja. Mas o Senhor disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Meus amados irmãos, se eu disser aqui, ou em algum lugar, né? Eu tenho uma casa com 3 cômodos, grande. Diga-me aqui, eu moro aqui no Tucuruvi. No Tucuruvi, por R$10. É muito barato, né? R$10. Você vinha correndo e ia comprar, não ia? É verdadeiro, esse anúncio é verdadeiro. Não é fake news, não. Quer dizer, agora os ministros lá, qualquer coisa agora é fake. Não, isso é verdadeiro. R$10 uma casa com 3 cômodos. Eu estou fazendo a comparação, eu não estou dizendo que tem, não. Aqui ao lado da estação Tucuruvi. Ia chegar gente aqui a monte. Multidões. Mas presta atenção. O Senhor Jesus, ele não está vendendo casa. Não. Ele não disse, eu vou preparar para vender casa mais barata, porque eu tenho condição. Não. Ele disse, eu vou preparar, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Ele não está vendendo casa, o Senhor Jesus. Não. É de graça. Por que o ser humano não quer? É de graça a casa que o Senhor Jesus preparou. Então por que a humanidade não quer? Olha naquela arca. Era de graça. Noé pagou? Não, só o trabalho que ele fez.
Mas Deus deu força. Então, olha só, a humanidade é cheio mesmo, cheio de maldade. Para si mesmo, para os outros e para si. Porque o Senhor Jesus tem casa de graça para nós lá no céu, que é onde não tem bandido, aonde não tem feiticeiro, aonde não tem macumbeiro, aonde não tem enganador, aonde não tem aqueles que querem dar carteirada, aonde não tem lobo, aonde não tem cascavel, aonde não tem traíra, que quer dizer aqueles que ficam traindo os outros. Aonde não tem político roubalheiro, que anda roubando, matando os outros, lá não tem não. Lá é santidade. O Senhor Jesus é de graça que Ele foi preparar para nós. E nós não quer? Nós não quer. É porque nós somos muito mal mesmo. Eu estou no meio, eu estou me incluindo no meio. Não estou dizendo que é só para vocês, não. É para mim também. Se eu não aceitar, eu sou um filho do Satanás mesmo. Porque o Senhor Jesus está preparando casa de graça, você não vai comprar. Aqui, se você quiser, você compra uma casa, ainda fica pagando aí de imposto. Ou mesmo condomínio. Lá não, é de graça. Será que você está se preparando para receber essa casa de graça? Será? Meus amados irmãos, Deus, Ele faz até o que não é para Ele fazer, Ele está fazendo para que nós seja salvos, para que nós preste atenção o amor dEle por nós. Ele tem um amor tão completo pelo um bando. Eu digo, para Deus nós somos tipo um criminoso. Porque nós não aceitamos as coisas de Deus que Ele coloca para nós. E tudo é de graça. Tudo é de graça, você não paga nada. Lá nem cartão tem. Lá nem mercado tem. Já tem tudo na sua casa. Lá vai ter. Então, meus amados irmãos, olha só. Enquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e dançavam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mas no dia que Noé entrou na arca, aí começou a virar a desgraça. E assim será no dia que o Senhor Jesus voltar, que se achar aqueles comendo, bebendo, casando. Aqui esse casar, gente, não é porque casar é pecado, não. Aqui é porque estava se prostituindo, gente. Era só fazendo aquilo dali, sem dar valor ao seu casamento. E dançavam, ou seja, a alegria do mundo estava cheio deles. Ou seja, eles estavam cheios de alegria do mundo, falando a verdade. A verdade é, eles estavam cheios da alegria do mundo. Isso que Deus quis dizer aqui, que está dizendo. E se nós não abrir o olho, quando a porta fechar, das casas que o Senhor Jesus preparou, aí é que nós vamos querer entrar. Abre a porta, Jesus. Aí não tem mais jeito. Aqueles lá, na época de Noé, bateram. Noé, abra a arca, Noé. Nós não estamos mais aguentando. Está chovendo demais. Pois é. E diz aqui no versículo 39, diz, e não nos perceberam, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Ou seja, quando a porta já tinha fechado. Ou seja, quando a desgraça começou a aparecer, quando a dor. Quando Satanás já começou a ranger os dentes ali, o fogo
consumindo, naquela época não foi fogo, foi água. É. Mas, colocando no dia de hoje, o diabo está solto. Deus fez uma promessa que não acabaria mais o povo em água quando acabou naquela época. Ele deixou até um sinal. Um sinal. Que não acabaria. Isso era era um sinal que a promessa ia se cumprir. Ou seja, quando vinha água bastante, aquele lá no Piauí chama arco celeste, aquele que aparece no céu de muitas cores, cor colorida, lindo. Então, mas diz aqui, e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixará o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais. Eu trabalho de segurança. Não adianta eu vigiar depois que o ladrão entrar. O que vai adiantar? Mentira. O que vai adiantar? É, Miguel? Não, para com isso. O que vai adiantar? Eu querer salvar alguma coisa depois que o bandido já está dentro de onde eu trabalho. Não, eu tenho que proteger antes dele entrar. Eu tenho que vigiar. Será que nós estamos vigiando da forma que é para vigiar? Para que a casa que o Senhor Jesus... Senhor Jesus. A casa que o Senhor Jesus foi preparar e que logo, logo ele está voltando para buscar o deles. Será que era para ir tanta gente para sobrar até a gente, né? Mas o Senhor Jesus faz a conta certa. Mas ele vai fazer algumas a mais. Eu tenho certeza disso. É claro que eles têm a quantidade certa dos que vão. O Senhor Jesus já... O ontem, o hoje, o amanhã, para ele é tanto faz. Ele já sabe de tudo. Nós não sabemos, não. O que já passou, nós não sabemos mais de nada. Nós não tem como levar para frente. Ah, eu pequei ali lá ontem. Digamos assim, eu pequei ali ontem. Então eu vou trazer o ontem para cá para me voltar atrás e não pecar mais. Não existe. Você não consegue fazer isso. Se fosse assim, todo mundo era santo. É. Mas diz aqui, no versículo 42 em Mateus 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É o que eu estou falando. Eu tenho que vigiar antes do ladrão entrar. Ele não avisa, então eu tenho que ficar bem, ou seja, vigia. Por isso que o Senhor Jesus diz, vigiai. Nós não sabemos quando o ladrão vem e também não sabemos quando o Senhor Jesus vem. Por isso que nós temos que se preparar até ele vir. Eu lembrei de uma bênção que o Senhor colocou em uma mulher. E ela recebeu. E esta mulher, ela ficou com essa bênção até se cumprir esta palavra que o Senhor Jesus colocou para ela.
Maria Madalena. Ele diz, cadê aqueles acusadores? Teus acusadores? Ela falou, eu não sei, saíram. Falou, só tem eu. Sim, senhor. Pois nem eu, o Senhor Jesus diz, vou te julgar. Vai e não peca mais. Olha só. Não dizendo que ela... Você acha que ela não pecou? Ela não era escrava do pecado. Mas pecar, todo mundo peca. Deus não quer que nós sejamos escravos do pecado. É o que separa nós de Deus. É nós ser escravo do pecado. E tem a ombreira Marlene aí, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Tem também a Janice Silva, que Deus abençoe a sua vida. E Maria Barro. Esse nome aqui só pode ser da África do Sul, né? Só pode ser. Putcap. Eu, Sébio Júlio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí, né? E que queria até que vocês participassem aí, se vocês quiserem. Manda o convite, né? Apesar que eu digo assim, eu não vou demorar muito, mas quem sabe é Deus, né? Mas diz aqui, vamos lá para terminar, aqui em Mateus, mas considerai isso, se o pai de uma família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o Senhor Jesus foi preparar a casa. Será que essas casas vão ficar todas vazias? Será? Você lembra de uma passagem lá em Lucas 19, se eu não me engano? O Senhor Jesus, quando chegou num lugar que era um lugar amado, ele considerava este lugar um lugar de alegria, de paz. Mas um dia ele aproximou dele e viu, a não ser destruição, prostituição, ganância, irmão matando irmão, inveja, tudo que não prestava o Senhor viu. Todos eles se alimentando das coisas do mundo e se esquecendo de se alimentar das coisas de Deus. E hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente. Então o Senhor Jesus disse, quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou. O Senhor Jesus chorou muitas vezes. Será que ele vai chorar também porque as casas vão ficar vazias? Porque nenhum filho de Abraão vai ter a resistência de chegar ao final? Porque cada dia estão se escandalizando, estão se enchendo das coisas do mundo, fazendo com que o Senhor Jesus, né, esteja a ponto de vomitar a cada um de nós pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos prestado a serviço, ou seja, mostrado aquilo. O Senhor Jesus, nós não viemos por um acaso, não. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor, Deus dos exércitos. Nós viemos para adorar a Deus.
e não adorar nem homem, nem mesmo Satanás, a outros deuses, não. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não matarás, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estou aqui em Mateus 4, versículo 7, e no 8 diz, levou-o ainda o diabo a um monte, levou o Senhor Jesus, né? Monte alto, mostrou-lhe todos os reinos, já está mentindo que ele não tinha rei, do mundo, e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só, olha só, gente, e só a Ele. E mais ninguém na face da terra. Nem homem. Ah, esse homem é bom. Não, não tem homem bom, não. Bom é Deus. Bom é Deus porque faz casa. Está preparando casa de graça. Você não vai puxar seu cartãozinho para passar lá. Ou vai fazer em 200 vezes para você poder entrar na casa para pagar. Não. Ou até mesmo você, antes, você já compra, fica pagando, para depois, quando terminar, você entrar e pagar. Ou você morar. Não, também não. As coisas de Deus é diferente das coisas do homem. O Senhor Jesus já preparou, está lá preparada. Eu quero saber quem que vai. Eu quero saber quem é esse que vai chegar ao final. Né? Vigiai. Será? Será que os caras estão vigiando? Então ele diz, não turbe o vosso coração. Ou seja, vai ter lugar para todo mundo. Só depende de nós. Só depende de nós. Mas pelo jeito que Deus está vendo, a humanidade, assim como foi naquelas épocas antigas, lá atrás, na época de Noé, na época de Moisés, estão acontecendo aqui também nesta época agora, nessa geração. Um matando o outro, um odiando o outro, sem amor, não existe mais amor na terra. Pai matando filho, filho matando pai, a filha matando mãe, mãe matando filha, nora misturado com sogra, né? É reino contra reino, né? É político contra político, pastor contra pastor, aí. Aliás, pastor não, né? Lobo. É melhor falando assim. Pastor. Essa palavra, pastor, é aquele que cuida. É aquele que tem pasto para dar para as ovelhas. Pastor é aquele que tem pasto para dar para as ovelhas. Não é aquele que estraga as ovelhas, não. Não é aquele que anda matando as ovelhas, não. O Senhor Jesus disse isso em capítulo 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, viu o lobo. Viu o lobo, abandonam as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispensa. O mensageiro foge porque é mercenário foge. Porque é mercenário e não tem cuidado. Com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
Rapaz, eu até hoje, agora eu estava falando com uma pessoa. A pessoa vê uma pessoa dando uma cesta básica e diz, ó, é um pastor, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ah, dá uma cesta básica, dá um prato de comida, não tem nada a ver não. Será que é homem de Deus? O Senhor Jesus diz, aquele que der pelo menos um copo de água, está dando para mim. Ele não está perguntando, não está dizendo que ele é dele. Não, está dando para ele. A passagem na Bíblia está dizendo, está dando para mim. Não está dizendo, ele é meu. Então eu compreendo, às vezes, meio estranho assim, do que os outros compreendem. Eu não fico falando que todo mundo é de Deus, não. Eu vou falar a verdade. Eu tenho que ver as obras. O Senhor Jesus disse. Vamos ver lá? Lá em 1 João. Nós já vamos deitar. 1 João. Se quiserem aí. 1 João 4. Capítulo 4, versículo 1 diz. O título é assim. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes, eles sabem qual é o tipo de espírito que ele está se dando, que está perto dele. E diz assim o primeiro, amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes, olha só, antes, provai. Ah, rapaz, eu vou para a igreja, escuta essa, eu vou para a igreja, quando chegar, muitas vezes eu vou lá na mesma palavra. É claro que eu estou ouvindo a palavra já, na Bíblia. Mas às vezes quando eu vou trabalhar, que eu não levo a palavra, a Bíblia, chegar em casa eu vou lá e pego, e vou ali, ver o que o pastor, que muitas vezes a gente está trabalhando na hora da palavra, às vezes a gente se senta, mas está tão... O trabalho está com atenção no trabalho das coisas de Deus, né? Mas se chega em casa, eu copio bastante, né? O livro, o capítulo, o versículo, e para mim chegar em casa, né? Experimentar quem foi que falou com aquele homem. Se foi Deus ou foi o próprio Satanás usando o homem. Ah, o Satanás não usa homem que fica lá no altar de Deus. Quem foi que falou isso, rapaz? Entendeu? Então nós temos que ter um discernimento. Ou seja, provai o Espírito. Ele tem que colocar água. Para aí. Se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui ele tem que colocar água? Não, para aí. Mas só me fala. Peraí, não pode. Você vai fazer igual o da nota que você fez. Então, meus amados irmãos, Deus, ele tem cuidado de nós. Não existe na face da terra um homem nem 10%. Nem 10% do amor de Deus que ele tem. Eu digo nem 1%. Quem tem coragem de dar seu filho pelo bandido? Eu tenho um aqui, eu não tenho coragem, não. Eu já vou falar a verdade, gente. Se eu falar que eu tenho coragem, eu estou mentindo, viu? Eu não tenho coragem. Eu vi uma mulher falando, eu tenho coragem, eu duvido. Uma mulher eu vi, o filho dela caiu no poço, ela foi lá e caiu junto. Por quê? Para salvar o filho. Por que ela não deixou então? Não dá, não, gente. O ser humano, às vezes... Miguel, não bota. Não bota, o papai tá falando, porque senão vai sair errado. Então, o ser humano é que gosta de querer ser bom, mas não é bom. O homem é cheio de mal. E cada vez que o homem quer ser bom, ele se torna mais mal ainda. Porque não há homem bom. Há um Deus bom. E se nós estiver na presença dele, ou seja, a presença dele estiver conosco, nós temos a característica de coisa boa. Ou seja,
Se a fragrância do Senhor Jesus estiver em nós, o mundo enxerga de longe. Se a luz de Deus estiver em nós, o mundo enxerga nós de longe. Por que que o homem que leva o nome do Senhor Jesus é massacrado, é odiado? As pessoas conhecem. Mas e o lobo? O lobo será envergonhado, o Senhor Jesus diz isso. Aquele que se envergonha de mim, eu também me envergonharei dele daquele dia. Que dia é esse? No dia que você for querer se mostrar na presença de quem quer que seja. E aí você vai passar vergonha. Então é essa, meus amados irmãos. E Deus ainda diz assim: nisto conhecerei o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É de Deus. Então, voltando na casa, o Senhor Jesus disse assim: eu vou preparar a casa. Sabe, quando você aluga uma casa, você paga. Quando um irmão bota você dentro de casa, você tem que ajudar ele a pagar, não é assim? Lá não, o Senhor Jesus, tudo é de graça. Por que nós não queremos? Eu fico imaginando, por que mesmo que nós não quer as coisas boas, além de ser boa e de graça? E a humanidade está aí se afastando. Cada dia mais se afastando dessa casa de graça. E que lá não há doença, não há cadeia, né? Não há rancor um do outro. Será? Não. Então é assim, meus amados irmãos. A palavra de Deus vem para nos alertar. A casa, Deus já preparou. Só falta nós se preparar. Para que nós entre, ou seja, toma é uma forma de falar, tome o nosso lugar. Toma é uma forma de falar, mas entre no lugar que o Senhor preparou para nós. Esta é a palavra do Senhor, meus amados irmãos. E quem quiser, tiver aí uma foto, uma água, qualquer coisa para abençoar, coloca aí, segura na mão. Eu vou orar, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Porque nós sabemos que sem a misericórdia dEle, nós já tínhamos sido destruídos. Então isso revela que nós somos ainda vivos por causa da misericórdia dEle. Né? Eclesiástico 3 diz, né? Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de quem? De Deus. Não é isso? Por causa da misericórdia de Deus. É Jeremias isso. Bom, meus amados irmãos, se alguém já pegou, aqui, eu vou ler aqui, só para nós ficar bem atentos. A esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. A esperança quer dizer a força. Aquele ânimo significa esperança. Aquele momento que nós ainda estamos vendo que não tem jeito, mas nós estamos esforçando. Isso quer dizer esperança. O rei Davi estava preso à hora de ser morto pelos filisteus. E ali naquele momento ele dizia a Deus que ele não desistiria, porque sabia que o Deus dele ia arrumar algo, ia enviar algo para que ele fosse livre.
E enviou. Outra vez ele estava na caverna. Saul com o exército para matar. Os soldados de Saul entrou em todas as cavernas, menos uma que Deus colocou a aranha para fazer aquela telha. O policial disse: aqui há muito tempo não anda homem. Porque olha só, porque se passasse alguém ali, tiraria aquela teia de aranha. Então olha só, Deus, ele nos livra. Então a misericórdia dele é o nosso auxílio. É o que deixa nós de pé, gente. E se nós estiver com ela, agarrado com ela, se nós estiver ali lutando, esforçando, ainda que nós veja algo na nossa frente, dizendo, não tem jeito, mas a última palavra é a do Senhor. Então ele diz, a misericórdia do Senhor são a causa de nós, ou seja, de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Será que há conosco fidelidade conosco? Com Deus? Será que há fidelidade de nós para com Deus? O que é? Você não está querendo comer coisa? Tô querendo miojo, mas tudo bem, meu pai. Tá. Então vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor sabe que não há outro Deus além de ti. O Senhor é o único, Pai. Nunca teve antes de ti e nunca haverá depois de ti. Tu é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. E aqui, meu Pai, eu entro em oração em tua presença, para te agradecer por esta palavra, por este ensino, por esta instrução, por este momento maravilhoso que o Senhor nos deixou, Pai. E que se nós guardar isso, Pai, nós teremos ali naquele momento, quando o Senhor Jesus voltar, nós receberemos Ele, como aquelas virgens prudentes, estava preparada, Senhor, e receberam, porque eles estavam atentos, em vigília. Oh, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Mas também, Senhor, aqui estou para pedir misericórdia ao Senhor em favor do teu povo, principalmente daquele, Senhor, que está aqui te assistindo, Senhor, assistindo a tua palavra, essa pregação, Senhor, que o Senhor nos deu, e que faça que eles possam guardá-lo, Pai, no coração, para que nunca esqueça, Senhor, para que não seja como aquele povo, quando Noé estava fazendo a arca, ele estava zombando. Senhor, tem misericórdia, abraça o teu povo. Senhor, então esta oração é em favor do teu povo, Senhor, daqueles que se acham que não tem mais jeito, daqueles que dizem, o Deus já não gosta mais de mim. Oh, Pai, o Senhor gosta sim. Se o Senhor não gostasse, o Senhor já tinha dado a cabo a ele. O Senhor já tinha tirado o fôlego de vida de cada um de nós. Mas o Senhor ama nós. Senhor, obrigado, Senhor. Meu Pai, vai de encontro a esta pessoa, Pai, que está fraco. Essa pessoa que está doente. Essa pessoa que está, meu Deus, desanimado. Essa pessoa que está, meu Deus, sem solução pela medicina. Senhor, vai de encontro, meu Pai, o pastor Patrício, Pai, que se encontra internado neste exato momento, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia deles. O Senhor é quem sabe, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa livrar ele, salvar ele desta doença, Pai. Em nome de Jesus.
Salva também aqueles que estão em outros hospitais, ou no mesmo hospitais que eles se encontram. Senhor, salva o teu povo que se encontra, meu Deus, nas cadeias, nos presídios. Senhor, dando, ainda que se for preciso, dá um coração novo, um coração de carne, para que teu Espírito faça morada, pois que assim seja, meu Deus. Meu Pai, restaura a vida do teu povo, Pai, para que todo tenha uma vida nova. E através dessa vida nova, eles tenham conhecimento, Pai. Como aquela moça teve, Senhor, quando o apóstolo Paulo livrou ela das garras, Senhor, ali daqueles homens que era do mal, que estavam usando ela como isca. Senhor, o Senhor enviou o apóstolo Paulo para livrá-lo aquela moça. E depois dela livre, Pai, ela teve ali um prazer, uma alegria. Pô, faz que o teu povo também sinta essa alegria, Pai. Aquele homem que era o carcereiro, Pai, que através do apóstolo Paulo e Silas, Pai, ele sentiu alegria de verdade, Senhor. Não foi a alegria do mundo. Quando o Senhor os livrou ele, Pai, fez ele conhecer a graça dada liberalmente pelo Senhor Jesus. Oh, Pai, o teu povo também está precisando de uma graça, dele reconhecer a graça do Senhor, que é de graça. E esta casa que o Senhor foi preparar, já preparou. Meu Deus, faça com que teu povo tenha o conhecimento que não é paga, é de graça. O que nós temos é que vigiar para que nós chegue ao final. Meu Deus, se tem alguma pessoa, Pai, com foto, documento, com água, para abençoar, eu peço pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que abençoe, Pai, essa água. Coloca o teu poder, Pai, em cada gota desta água. E quando essa pessoa for tomar esta água, Pai, que ela recebe a cura, que ela recebe a vitória que ela está esperando. Se estiver enfermo, que ela seja curada. Que ela estiver, meu Deus, com dor, ali a dor sairá do corpo dela em nome de Jesus. Porque quem tira a dor é teu poder, Senhor. Por isso que eu te peço, coloca o teu poder nesta água. Abençoa cada pessoa que está apresentando, meu Pai, fotografia, pertence. Que o Senhor possa abençoá-la e possa dar vitória em nome de Jesus. Meu Deus, vai de encontro ao povo, Senhor, do Brasil. E não só do Brasil, mas do mundo, Pai. Que saiu para fazer o mal. E com aquele entendimento de maldade, Senhor, ainda fazem coisa desagradável aos teus olhos. Meu Deus, faça ele mudar de ideia, Pai. Se o teu Espírito tocar nele, o teu poder, ele será abençoado e ele voltará atrás. Assim, meu Deus, como aquele homem que estava fazendo o mal, Pai. Zaqueu fazia muito mal ao povo. Mas em um momento, meu Deus, que ele teve a oportunidade, ele abraçou. E ali teve festa no céu, porque ele também era filho de Abraão. Senhor, por isso te peço, em nome de Jesus Cristo, faça com que teu povo seja filho de Abraão, Pai. Todos sejam resgatados, Pai, da prostituição, das drogas, do álcool, da iniquidade, das transgressões, de tudo que o mundo oferece, Pai. Que seja o teu povo livre, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço, Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que estava aqui, Pai, nessa pregação. Que o Senhor venha abençoar, Pai, não só ele, como a família dele, o trabalho, os projetos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja feita a tua vontade na vida da ombreira Marlene, da tua serva Janices,
da tua serva Maria e do teu servo Capim. Esse nome é difícil. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a cada um deles e aqueles que também vão ouvir, Pai, esta pregação. Que o Senhor possa dar direção a eles. Que esta pregação possa entrar no coração de cada um, Senhor. Para que todos tenham conhecimento do que é mal e do que é bem. E que nós não sabemos o dia que o Senhor, o Filho do Homem, vem. Então, para que nós possamos ser uma estado de vigia, ou seja, nós seja alerta, melhor falando, para que nós vigie cada vez mais. Porque o Espírito sempre está pronto, Pai, mas a carne não. Pois que assim seja feita a tua vontade na nossa vida, na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe, um abraço em nome de Jesus. Não vai falar não? Fala assim, um abraço a todos. Fala. Não? Então tá bom.